amiguinho, olha quem está comigo hoje. Ela mesma, Paula Pimenta. Eu sei que você conhece aí as várias facetas da Paula. A Paula escritora, a Paula amiga, a Paula música, a Paula cantora, enfim, a Paula de várias facetas, de várias simpatias. Porém, hoje nós vamos conversar com ela para conhecê-la melhor, a fundo, desde o começo. E para você aí de casa que curte muito, assim como eu e como todos curtem Paula Pimenta, nós vamos conhecê-la um pouco melhor. Paula, obrigado por aceitar o nosso convite para bater um papo comigo e com os internautas. Em primeiro lugar, quem é Paula Pimenta? Nossa, eu acho que eu sou uma eterna adolescente, assim. Bom, sou formada em publicidade, estudei também jornalismo, mas resolvi não continuar porque eu queria exatamente escrever com muita emoção. E foi a partir daí que eu vi que eu queria mesmo era ser escritora, colocar emoção, emocionar também com as coisas que eu escrevo. Pelo que nós percebemos, você é intensa em tudo que faz. A gente percebe, inclusive, no seu relacionamento com os fãs, nos seus livros. Enfim, isso é uma característica inerente sua. Você não gosta de ficar parada, sempre gosta um step further, que a gente diz, quer dizer, um passo a mais? Eu gosto de sentir tudo assim, muito intensamente mesmo. Realmente, assim, o meu dia eu durmo 5 horas por noite, porque sempre tem tanta coisa para fazer que não consigo ficar parada mesmo. Tem sempre que estar inventando alguma coisa nova. Então vamos lá, você nasceu onde? Eu nasci em Belo Horizonte. Estudou onde? Eu fiz faculdade na PUC Minas. E colégio, porque tem muita gente de Minas aqui que quer saber. Uhum. Bom, eu estudei em vários colégios aqui de BH. Eu estudei primeiro no Isabela Hendricks, depois no Sagrado Coração de Jesus e no Zila Frota, que é um colégio que não existe mais. Hoje em dia no lugar dele está o Libertas, mas antigamente era o Zila Frota. Que matérias você gostava mais? Sempre gostei de português, né? E inglês. Matemática Não, matemática, física, química, negação. e geografia. Um pouco, geografia e história. Gostava, mas não eram as minhas preferidas, não. Mas também não desgostava, não. E a paixão por música começou quando? Desde pequena eu comecei tocando piano, quando eu era criança. E aos 15 anos eu comecei a tocar violão. E cantar também, eu cantava desde pequenininha, assim, eu sempre pedia, a gente viajava, meus pais, eu, meu irmão, eu pedia para eles ligar o rádio que eu queria cantar. Você continua tocando hoje piano? Não, depois que eu comecei a aprender violão, eu meio que larguei o piano, infelizmente. Assim, eu toco um pouquinho básico, mas só pra mim mesmo. Parece eu, sabe por quê? Eu também tocava piano, depois fui pro violão. Porque o piano a professora falava, Albertinho, por que parou? Aí se tornava isso maçante. É gostoso você fazer por prazer, né? E o violão acabei indo por prazer. Eu acho que foi mais ou menos parecido com você, não? Comecei a tocar violão, assim, parece que quem toca violão anima qualquer lugar que tá, né? Eu até brinco que o pessoal, às vezes, desde que eu era adolescente, né? Eles me ligavam assim, vai ter uma festa em tal lugar, vão, ótimo, vão sim. Traz o violão. Isso é verdade. Convidando eu o violão, né? Mas é muito gostoso, que quem toca violão sempre tem um grupinho em volta. Assim. É aquela velha história de ir a um restaurante. Eu vou te perguntar, quando você vai a um restaurante, você compra o quê? Comida? Não. Você compra o lazer, o agradável. Então é a mesma coisa, o violão é um acessório para o lazer, para uma pessoa agradável, brilhante como você. E aí, me fala, você começou a fazer música também e letra? Ou primeiro a música, primeiro a letra? Então, isso daí eu demorei um pouco. Assim, eu já cantava há muito tempo, já tocava há muito tempo e eu não conseguia fazer música. Por quê? Não conseguia, eu tentava, mas não ficava legal, assim, eu não gostava do produto final. Aí um amigo me deu um livro do Leone, que chama Letras, Músicas e Outras Conversas, e eu descobri que eu estava fazendo o processo inverso da maioria dos compositores, que eu estava tentando fazer a letra e musicar a letra, e a maioria dos compositores faz o contrário, eles fazem a música e depois eles colocam uma letra para encaixar. Interessante isso. Aí eu fiz isso e funcionou. Tem muita gente em casa, com certeza hoje com a facilidade da internet, inclusive dos softwares, que gosta de tentar brincar de música, porque a música faz bem para a alma. Então essa é uma dica legal, né? Agora, quem tem já vários poemas prontos, como que pode musicar? Pode fazer esse processo? Pode, tem muita gente que consegue e até prefere. Eu preferi o outro processo. Nesse livro é até muito interessante, que é um livro de entrevistas que o Leone fez com vários compositores. E, por exemplo, o Renato Russo fazia isso. Ele pegava as letras e musicava.
Outros, né, como a Adriana Calcanhoto, por exemplo, preferem pegar a música que nem eu faço. Pegar a música, primeiro fazer a música e depois colocar a letra nela. Agora vamos chegar ao Fazendo Meu Filme, que é o sucesso estrondoso. Nós estamos aí no Fazendo Meu Filme 3. Tem o 1, capa, capa rosa, né? O número 2, que é mais para o vermelho, e o 3, que é o azul. Eu quero que você fale um pouquinho como nasceu toda essa questão, como nasceu o Fazendo Meu Filme. Bom, o Fazendo Meu Filme, ele começou meio do nada, assim, por acaso. Eu estava numa noite em casa em outubro de 2004. Era início de horário de verão. E eu estava em casa e eu comecei um livro do nada. Estava lá, eu sempre gostava de escrever, ou crônicas. Esse dia eu falei, vou tentar escrever um livro. Eu já tinha tentado começar vários que não iam para frente. Aí eu escrevi sobre uma menina que queria muito sair, a amiga não queria, e o pai de uma delas se implicava, uma só podia ir se a amiga fosse. E acabou que elas saem, só que é bem na virada do horário de verão. Como esse pai impôs o horário para elas voltarem, elas acabam tendo que voltar uma hora antes. E isso foi indo, acabou que virou o segundo capítulo do livro. Pois é, mas isso na verdade acaba sendo um pouquinho entre nós só, né? Que ninguém saiba. É um pouquinho da história da Paula? Na verdade, essa passagem aí, não. Assim, a única coisa que eu me identifico com isso era que eu gostava muito de sair, tinha amigas minhas que não queriam e eu, por favor, vamos sair. Eu era muito saideira quando eu era adolescente. Adorava estar na rua, né? Essa é a Estefânia, do livro chamada Entre Nós, carinhosamente de Fanny, não é isso? Isso mesmo. Eu era bem mais a Natália, a amiga dela, quando eu era adolescente. Adorava sair, paquerava muito, não era muito quietinha, não. É porque a Fanny gosta mais de ler, de ver os vídeos dela, ficar no quarto, curtir as coisas dela, e as amigas ficam insistindo. Isso. Aí foi aí que eu comecei a escrever a história. Logo depois, eu comecei a pensar o que seria mesmo. Que no começo era só uma brincadeira, era sei lá o que, era um conto. Aí eu fui e resolvi, coloquei a paixão dela por cinema, defini mais a personalidade dela, aí eu fiz um prólogo, um primeiro capítulo, né? E foi aí que a história foi nascendo. Depois disso, eu escrevi uns 6, 7 capítulos. E aí, em 2005, eu estava com uma viagem marcada para Londres, para morar um ano lá. Exatamente que eu ia fazer um curso de escrita criativa. E parei de escrever durante uns 5 meses, até eu me adaptar mesmo a Londres. Mas aí, com o curso, eu comecei a sentir uma necessidade de alguma coisa para colocar o que eu estava aprendendo. Aí eu fui e falei, aquele livro. Aí eu peguei e comecei a colocar nesse livro as coisas que eu vinha aprendendo no curso que eu fiz lá. Agora, quando você definiu o personagem, você pegou e colocou assim, olha, Estefânia, por exemplo, essa característica, Natália, essa, como que é esse processo? Não, foi acontecendo naturalmente. Eu fui escrevendo e aquilo ali foi nascendo nelas, assim, eu não defini, essa vai ser assim, essa vai ser Ela desse foi, outro na verdade, jeito. sendo moldada. Mas, na verdade, não acaba. É muito delicado isso. Você vai escrevendo, de repente, pode ter alguma incongruência. Como você fez para poder não ter nenhuma incongruência? Eu acho que as 3 personagens principais do primeiro livro, né, que é assim, as meninas, né, que é a Fanny, a Natália e a Gabi, elas são muito diferentes. Então, assim, logo eu fui tentando exatamente fazer uma bem... fui escrevendo naturalmente, mas assim, uma bem diferente da outra. A Gabi é mais séria, muito responsável, sabichona. A Fanny é quietinha, tímida, introvertida, e a Natália é sonhadora, apaixonada, romântica, né? Então, é bem diferente o perfil das 3, então não teve perigo de bater nada, não. É muito legal porque você vê em qualquer grupo de adolescentes, sempre existe mais ou menos o perfil, né? Aquela mais quietinha, aquela mais saideira, sonhadora. É muito interessante isso. Agora, tudo bem, você começou a escrever, depois você foi para o curso em Londres, voltou. E nesse período, quanto tempo demorou desde daquela primeira noite até terminar o livro? Quanto tempo até ele estar prontinho? Ao todo foram 8 meses, escrevendo mesmo. Fora o período que eu fiquei parada com ele, assim. De escrita mesmo, foram 8 meses o livro 1. Eu escrevi ele bem com calma, assim, né? Nem sabia se ia publicar, estava escrevendo para mim mesma. Em processo contínuo, 8 meses. Perfeito. Agora, depois disso, o que você fez? Qual foi o seu próximo passo? Aí eu cheguei no Brasil no final de 2005. Em 2006 comecei a procurar editoras. Para autor iniciante isso é muito difícil, né? Uma editora dá a chance, ninguém queria nem ler o meu livro. Aí a Autêntica foi a primeira que leu, já tinha procurado umas 2 antes.
e não tinha dado certo. Aí a Autêntica foi a primeira que leu o meu livro e eles gostaram. E falaram, ó, a gente tem uma agenda de publicações aqui que tem que respeitar, então a gente pode publicar no ano que vem. Aí eu falei, tudo bem, aí seria em 2007. Mas eles me enrolaram mais um pouquinho, foi publicar só no final de 2008. Mas aí como foi essa ansiedade até ver a obra assim concretizada? Nossa, a ansiedade era muito grande, especialmente assim, porque né, eu tinha muito medo de dar errado, de cancelarem o contrato, de qualquer coisa acontecer e não sair o livro. E eu queria, assim, as pessoas que eu tinha mostrado já no manuscrito tinham gostado demais, então eu queria muito que mais gente lesse meu livro. É gostoso quando você vê uma obra bem feita. Aí depois você começou a trabalhar as redes sociais, quer dizer, o Twitter, o Orkut e mais recentemente o Facebook. Você começou a trabalhar essas redes um pouco antes do lançamento ou no lançamento? Foi depois do lançamento. A primeira edição, que era até com a capa antiga, que era uma capa que a gente fez antes, que era um pouquinho maior, com os rolos de filme, até é legal falar isso, que a capa, porque todo mundo me pergunta por que mudou de capa. A gente mudou porque a capa anterior, ela tinha uns rolos de filme, assim, então o pessoal das livrarias estava achando que era um livro fazendo meu filme, ensinando a fazer filme. Então a gente resolveu, a partir da segunda edição, colocar uma capa mais adolescente mesmo, mais jovem, né, com as características do livro mesmo, pipoca, uma coisa mais filme CD. no sentido dele, que é de cinema, né? E aí deu mais certo o livro mesmo, que a gente fez essa segunda edição junto com o lançamento do segundo livro, que é o livro 2. Agora, do primeiro para o segundo, quanto tempo transcorreu e quanto tempo demorou não só para ser publicado, quanto tempo demorou para você escrever o número 2? O número 2 eu escrevi super rápido, eu escrevi em 3 meses. E ele demorou 1 ano entre o lançamento de um e o lançamento do outro. Aí, como já era assim, né, sucesso o livro 1, aí os leitores mesmo exigiam o livro 2, então foi mais rápido por isso mesmo. Como você conseguiu uma legião de fãs tão grande pelas redes sociais? Porque a gente sabe que você respeita seu público e dialoga. Essa é uma chave do sucesso? No começo, a primeira edição, comecei a falar dela, até perdi. A primeira edição eu fui assim, muito porque ninguém me conhecia, então realmente eu entrei em várias comunidades, da Meg Cabot, que eu gosto muito, do Diário da Princesa, que é um dos meus livros preferidos, e falei, gente, eu escrevi um livro, quem já leu acha parecido com o estilo dela, quem quiser dar uma chance para o meu livro, eu pedi mesmo, mandei para blogs o livro, e eu mesma, assim, fui lá pessoalmente, entreguei, pedi, e aí o pessoal foi lendo e foi gostando e o boca a boca foi começando. Quer dizer, tem que ter humildade em tudo. Tem, o meu começo foi bem assim mesmo. E depois aí, quando eu comecei a ter leitores, eu não deixo de responder, assim, um e-mail. Se eu deixar é porque é muito aí, então às vezes um passa ali no meio, eu tento responder todo mundo no Twitter, no Facebook agora também, mas O assim, volume é grande, eu já percebi. é muito grande, está cada dia crescendo mais, então às vezes não dá para responder todo mundo, mas eu tento responder todo mundo. Né? Então é interessante, porque você aí, que não deve ter recebido eventualmente sua resposta, não fique bravo. Não é por mal, porque a Paula manda outra vez e fala, Paula, você não respondeu, exatamente. E ela vai lá e responde, porque ela é um doce. Não estou falando porque ela está aqui do lado, ela é assim mesmo. E é importante manter essa humildade. Esse tipo, apesar do sucesso, é importante, porque é isso que traz o sucesso, não é, Paula? É isso mesmo. Eu acho que o contato com o leitor é gratificante para os dois lados. Primeiro porque eles querem saber exatamente isso que a gente está falando aqui, como que foi, como que vai ser daqui para frente a história. E fazem várias perguntas, né, sobre o livro e os personagens. E para mim é muito legal saber o que eles estão pensando, saber que eles gostam, né, da história. Agora, é muito interessante também que nos lançamentos da Paula, nas sessões de autógrafo, as filas são enormes, animadas, e quando as crianças chegam, inclusive tem aqui no nosso canal mesmo, você pode conferir, tem crianças que choram, se emocionam, tem que dar água com açúcar.